Nosso amado Messias, o Senhor Jesus Cristo, enfrentou corajosamente os tormentos impostos pelos homens cruéis de seu tempo. Quando refletimos sobre os testamentos na Bíblia que revelam os responsáveis pela terrível crucificação de nosso Salvador, surge uma questão inquietante. Qual foi o destino daqueles que causaram a queda de nosso Messias? Neste vídeo, vamos explorar as mortes terríveis dos homens que participaram da crucificação de Jesus Cristo. Mas antes de começarmos, peço que você apoie o canal com seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Para quem deseja explorar mais essas orações e transformar suas manhãs, eu preparei algo especial para vocês. Estou lançando o e-book 30 Orações Matinais Poderosas, que reúne uma seleção de orações para iniciar o dia com propósito e serenidade. O link para adquirir o e-book estará na descrição abaixo do vídeo. Não perca a oportunidade de começar suas manhãs de uma maneira completamente nova. Clique no link e faça o download agora mesmo. Agora vamos falar sobre o infame governador Pôncio Pilatos. Os historiadores sabem pouco sobre o cruel juiz que ignorou os clamores da multidão e condenou Jesus à morte. Acredita-se que ele tenha nascido na Itália ou na Escócia. Além de ser o prefeito romano da Judéia, Pilatos governou durante o ministério de Cristo. Filão de Alexandria, um filósofo judeu que viveu em 58 d.C., descreve-o como um juiz terrível que roubava, executava sem julgamento e era extremamente cruel. Na Bíblia, em João 18:37, Pôncio Pilatos pergunta a Jesus se ele é um rei, ao que Jesus responde: "Você diz que eu sou um rei. Para este propósito nasci e para este propósito vim ao mundo, para testemunhar a verdade." Segundo o historiador romano Tácito, Pôncio Pilatos foi removido de seu cargo e enviado de volta a Roma por usar força excessiva. Contudo, a história não termina aí. Eusébio de Cesareia relata que Pilatos foi forçado a cometer suicídio por ordem do imperador Calígula. Seu corpo, supostamente, foi lançado no rio Tibre, onde cientistas encontraram evidências de sua existência. Como se a crucificação não fosse suficiente, a próxima pessoa em nossa lista encontrou seu destino por garantir que Jesus Cristo desse seu último suspiro na cruz. Cassius Lenus, um centurião romano conhecido como o soldado que perfurou o lado do peito de Cristo. O nome do centurião, de Capadócia, Turquia, é dado no Evangelho de Nicodemos, um livro proibido da Bíblia, embora nenhuma história bíblica revele seu nome. Segundo o livro proibido, ele se tornou um cristão devoto depois que sua visão foi prejudicada pelo sangue e a água de Cristo que espirraram em seus olhos. Devido à sua nova fé, ele foi preso e decapitado como um dos primeiros mártires. Durante muito tempo, acreditou-se que sua cabeça decepada possuía poderes mágicos e curou o rei Herodes da Judéia, um homem que também sofreu uma morte horrível por tramar a morte de Cristo durante seu reinado de 74 a 4 a.C. Rei Herodes, um fantoche de Roma, supervisionava o território independente, porém ainda fortemente influenciado, da Judéia. Na Bíblia, podemos ver o rei Herodes sendo retratado como um homem horrível que não teve nada a ver com a crucificação de Jesus Cristo. No entanto, o que ele fez foi além da crueldade, pois ele assassinou ferozmente pessoas inocentes após saber da chegada do Filho de Deus. Ele estava obcecado em destruir nosso Messias antes que ele pudesse amadurecer, com medo de ter um rival potencial ao trono, e iniciou uma matança, massacrando todos os bebês em Belém com 2 anos de idade ou menos. Uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque eles não existem mais. Mateus 2, versículo 18. A crueldade do rei Herodes vai além de matar aqueles que estão distantes dele, pois ele também liderou o assassinato impiedoso de seus 3 filhos e uma de suas esposas. Você pode perguntar o que torna sua morte digna de um lugar em nossa discussão.
Especialistas acreditam que ele morreu de problemas relacionados à gonorreia ou insuficiência renal, segundo Ian Herman, da Universidade de Washington. As evidências estão nos relatos dos últimos dias do rei Herodes. O rei sofreu com coceira severa e dor nos intestinos, teve dificuldade para respirar, suportou convulsões frequentes e sofreu uma infecção em seus genitais. Com a severidade de suas ações, você poderia dizer que ele merecia uma morte mais horrível por matar bebês inocentes, apenas por medo de ser superado. Passando para outro homem que sofreu uma morte horrível nas mãos de seu parente, o imperador Tibério. Enquanto Tibério governava Roma de 14 a 37 d.C., os evangelhos nunca afirmam que ele teve algum papel no planejamento do assassinato de Jesus Cristo. Pode não parecer importante agora, mas 2000 anos atrás, a Judéia estava muito distante dos assuntos de Roma. Isso significa que aqueles em alta autoridade em Roma naquela época estavam desinformados sobre o que estava acontecendo na Judéia. Como resultado, Pôncio Pilatos teve facilidade ao prosseguir com a execução de Jesus Cristo. Por muitos anos após a morte de Cristo, os imperadores de Roma permaneceram no escuro sobre seu destino infeliz. Você poderia dizer que sua ignorância também causou a morte de nosso Messias. O historiador romano Suetônio afirma que o imperador Tibério foi envenenado, faminto e sufocado com um travesseiro por seu sobrinho neto Calígula, que se tornou um dos imperadores romanos mais infames. A seguir na lista está alguém que você poderia comparar a um amigo desleal, um dos seguidores de Cristo, o apóstolo Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Cristo que entregou seu mestre às autoridades que levaram à sua crucificação em troca de 30 peças de prata. Judas ofereceu voluntariamente trair seu mestre, levando sem vergonha os soldados romanos ao jardim do Getsêmani e beijando Jesus para que os soldados pudessem identificá-lo. Em Atos 1:18 lemos: Agora este homem comprou um campo com o prêmio da iniquidade, e caindo de cabeça, ele estourou no meio, e todas as suas entranhas se espalharam. Não muito tempo após sua traição, Judas Iscariotes morreu uma morte vergonhosa por se enforcar depois de devolver as peças de prata e se arrepender de suas ações. Disse que seu corpo pendurado sofreu uma decomposição horrível, com suas entranhas quase explodindo. O próximo traidor da divindade também é um dos discípulos de Cristo, o apóstolo Pedro. Enquanto a traição do apóstolo Pedro a Jesus Cristo não foi tão severa quanto a de Judas Iscariotes, ele ainda desempenhou um papel enorme na queda de Cristo. A história do apóstolo Pedro já não é desconhecida para a maioria de nós. Ele negou vergonhosamente seu mestre 3 vezes enquanto Jesus estava sendo caçado, quando uma serva perguntou sobre seu relacionamento e quando outras 2 pessoas perguntaram se ele estava com Jesus. Pedro não falhou em trair o divino, embora tenha se arrependido e lamentado suas ações mais tarde. Ele continuou a negar Jesus nos momentos mais cruciais antes de sua morte. Mas como você acha que o apóstolo Pedro encontrou sua queda? Bem, não é tão diferente de como Jesus Cristo morreu. O apóstolo Pedro foi condenado à morte por crucificação pelo imperador Nero em Roma no ano 64 d.C., com a intenção de replicar a morte de seu Salvador. No entanto, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tornando sua morte mais temível. Finalmente, chegamos ao último homem que foi responsável pela morte de nosso Salvador. Quando Jesus foi condenado à crucificação durante seu cativeiro, o sumo sacerdote José Caifás seguiu a tradição judaica e ordenou sua prisão no templo até que um conselho de sacerdotes ouvisse seu caso. Com a intenção clara do sumo sacerdote de matar Cristo imediatamente, ele executou seu plano em segredo e assim o veredicto foi anunciado sob o manto da escuridão. Caifás e seu sogro Anás
conspiraram juntos para eliminar nosso Messias, usando sua influência e poder como líderes religiosos distintos durante o ministério de Cristo. Após ser interrogado, Jesus Cristo foi transferido diretamente para Caifás, o sumo sacerdote, por cerca de 12 anos na época, apesar de não ter a autoridade para ordenar a morte das pessoas. Caifás acusou Jesus de blasfêmia e o condenou à morte com a ajuda do governador Pôncio Pilatos. Diz a lenda que Caifás viveu uma longa vida após condenar Cristo à morte. Por muitos anos, Caifás passou seus últimos dias consumido por terrível tristeza e arrependimento pelo que havia feito a Jesus, e eventualmente morreu de velhice em 66 d.C., na ilha de Creta. Entre todos os outros homens, Caifás pode ter tido a maneira menos horrível de morrer. Mas só nosso Deus sabe qual destino infernal ele acabou tendo depois do que fez ao nosso Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu e reviveu novamente, foi buscado por seus anjos. Ao refletirmos sobre as vidas e os destinos daqueles que desempenharam papéis cruciais na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, nos deparamos com uma mistura de justiça divina e misericórdia eterna. A narrativa que exploramos não apenas detalha as ações daqueles que foram diretamente responsáveis pela morte de Jesus, mas também nos convida a considerar as complexidades do arrependimento e da redenção. As histórias de Pôncio Pilatos, Cassius Lenos, Rei Herodes, o imperador Tibério, Judas Iscariotes, o apóstolo Pedro e José Caifás ressaltam uma verdade inegável. As ações humanas têm consequências, tanto neste mundo quanto no vindouro. A Bíblia nos ensina sobre a justiça de Deus, que é tanto rigorosa quanto compassiva. As mortes trágicas e as consequências eternas enfrentadas por aqueles que traíram ou prejudicaram o Filho de Deus destacam a seriedade do pecado e a realidade da justiça divina. No entanto, também somos lembrados do poder do arrependimento e da possibilidade de redenção, como visto na transformação de Cassius Lenos e do arrependimento de Pedro após negar Cristo. Essa reflexão nos leva a uma avaliação pessoal de nossas próprias vidas e ações. Somos chamados a buscar a misericórdia e o perdão de Deus e a viver de uma maneira que honre e glorifique o sacrifício de Jesus na cruz, que possamos aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós e buscar uma relação mais profunda e sincera com nosso Salvador. Oração. Senhor Todo-Poderoso, nosso justo e misericordioso Pai, diante de Ti nos curvamos em humildade e reverência. Reconhecemos, através das histórias dos homens que condenaram Teu Filho amado, o peso do pecado e a profundidade da Tua justiça. Graças Te damos por Tua misericórdia infindável e Tua capacidade de transformar corações endurecidos e vidas perdidas. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a viver de acordo com Tua vontade, que possamos ser instrumentos de Tua paz e amor neste mundo. Que o exemplo de Jesus Cristo nos inspire a buscar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente contigo. Perdoa-nos, Pai, pelos momentos em que falhamos e nos desviamos de Teus caminhos. Renova em nós um espírito de arrependimento sincero e uma fé inabalável. Que a lembrança do sacrifício de Teu Filho nos motive a viver vidas que Te glorifiquem e inspirem outros a buscar-Te. Guia-nos, Senhor, pelos caminhos da retidão e que possamos ser testemunhas de Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe com as pessoas que você conhece, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.